Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul, bom dia, Brasil! Estamos começando mais um programa aqui, Café com Targino, recebendo hoje aqui para uma conversa sobre educação, o professor universitário, servidor público e chefe de gabinete, ele, William Machar. Rapaz, o homem tem um nome complicado, mas tem alguma descendência libanesa, rapaz, o homem é libanês. Seja bem-vindo aqui ao Café com Targino, fica à vontade, William, vamos conversar aqui com a galera que está ligadinha no nosso programa de hoje. Vamos servir um café e não posso deixar de falar, né, do meu produtor Medina que está aí, rapaz, já lembrando do cafezinho. Vamos servir o café para nós aqui já. Bom, hoje nós teremos uma conversa sobre a educação em nosso estado, Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, onde ele atua, e também no Brasil, sabendo as opiniões do professor William. Vamos lá, um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui hoje com você, Targino, para a gente poder conversar um pouco sobre a questão da educação, que está refletindo não só em Mato Grosso do Sul, não só em Campo Grande, mas nível nacional, né, que está afetando aí as casas, as famílias, as crianças, e vamos ver como está isso dentro da educação hoje, que pode afetar positivamente e negativamente a educação, né, dessas pessoas, tanto para o ensino médio quanto para o ensino universitário. Hoje eu sou professor universitário, mas acredito que a linha aí hoje que está sendo seguida por conta da pandemia é praticamente a mesma, que é a questão do isolamento. Exatamente. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer todo meu estar recebendo você aqui em nosso programa. Então, vamos falar um pouquinho, que é um dos assuntos mais falados em todo o Brasil e que vem afetando todas as famílias, como você acabou de dizer para nós aí, que é a pandemia, né? E o que vem afetando na educação a pandemia? Fala um pouquinho para a galera que está aí. A pandemia, né, o Covid-19 que nós falamos hoje, afeta a educação, mas afeta também outras variáveis, que afeta a família, afeta o comportamento, afeta o clima dentro de casa, né? Mexe até um pouco emocional, tanto da criança, do adulto, do adolescente, que está em período estudantil. Porque estamos em período de isolamento. Agora começa uma fase que nós não temos acesso às escolas, as aulas são virtuais, o uso da tecnologia torna-se necessário, o compromisso daquela pessoa que está estudando, seja do adolescente, do adulto, nos níveis de educação, o compromisso acaba sendo um pouco maior, né? A paciência tem que ser também um pouco maior e tem que sempre estar buscando aquela atividade, porque agora o professor não está em sala de aula para cobrar a sua presença, você tem que estar aqui hoje, se você vai reprovar de falta. Agora o aluno tem que entrar, tem que assistir, tem que se preparar, ele tem que se motivar a buscar essas aulas. E é o que nós estamos tentando fazer hoje com os nossos alunos. Certo. Professor, temos algumas perguntas aqui de alguns alunos lá da escola Hércules Maimone. Vou fazer a primeira pergunta para você, professor, aí você já dá a resposta para a galera aí. O professor, dentro da sala de aula, pode fazer papel de pai e mãe? Não é o ideal, né, Targino? Cada criança vem ali com seus pais, com a sua base familiar, com a sua base social. O papel do professor é educar. O papel do professor é auxiliar aí as famílias, auxiliar essas pessoas a ter uma base de conhecimento muito forte, que possam preparar essas crianças, esse adolescente, para essa pergunta, para a vida, para o mercado de trabalho, para seguir uma sequência. Não é o ideal fazer o papel de pai e mãe, mas nós sabemos que a realidade hoje, principalmente em algumas escolas, em algumas situações, o professor acaba fazendo o papel de pai, o papel de mãe, o papel de amigo daquele aluno, muitas vezes porque eu sou servidor público municipal, em algumas realidades hoje, aquele pai sai, muitas realidades, acho que é a maioria hoje, o pai sai cedo, a mãe sai cedo de casa, voltam só à noite, muitas vezes não tem contato com aquela criança, não conseguem acompanhar aquela criança na evolução da educação, naqueles estudos. Então o professor acaba sendo aquele amigo, aquele
exemplo a ser seguido. Eu sempre falo que o professor, ele dá o exemplo, ele ajuda muito nisso, o professor acaba sendo um exemplo para aquele adolescente, para aquele adulto, um exemplo profissional, um exemplo de comportamento. Então, às vezes acontece essa mistura e hoje em dia isso é normal, tá? Não é o ideal, não é o ideal. E nós estamos ali passageiros, nós vamos formar aquela criança, encaminhar aquela criança. Ali, Hércules Maimônides, nós estamos falando de ensino médio. Aquela criança vai passar o ensino médio. Comigo, eu vou preparar aquela criança, ela vem para o vestibular, ela começa a vida dela acadêmica, começa o papel dela universitário, aquele professor acaba passando. Ficam boas lembranças, ficam bons conhecimentos, ficam alguns exemplos que aquele professor auxiliou na formação dessa criança, mas o pai e a mãe ficam ali para sempre, o professor acaba sendo passageiro, fica aquela lembrança positiva daquele professor que passou. Pergunta de uma aluna do 3º ano do 2º grau do ensino médio, lá também do Hércules Maimônides. Ela quer saber o que o senhor acha, ou se há dentro da sala de aula o racismo, sobre a homofobia e o preconceito. Hoje nós temos, a nossa legislação hoje está muito forte em cima contra o preconceito, né? As mídias sociais estão trabalhando, as mídias, a internet, a televisão, bate muito forte em cima desse assunto, né? É crime. Muito bem, é um crime pautado pela lei, descumpriu, tem prisão, tem multa, você assume a responsabilidade durante esse crime. Existe, ainda existe, de forma velada, nós podemos falar, isso ainda existe. O que nós podemos falar, acredito que a pergunta da, como é o nome dela? Maikele. Acredito que a pergunta da Maikele esteja voltada principalmente para aquela questão do bullying. Dentro da sala de aula, com os outros colegas dela, os outros amigos ali, uma piada dali, uma piada daqui, uma tiração de sarro ali, está mais ligado. E sim, isso existe ainda. A questão do bullying, apesar de ser bastante trabalhado hoje, né, ser bastante estudado, as crianças têm bastante, os adolescentes têm bastante informação sobre o bullying, que o bullying também é crime e afeta emocionalmente, afeta psicologicamente essa criança, né? Isso ainda existe. A questão da Maikele, isso existe e só o comportamento dessas pessoas tem que mudar. Porque uma coisa é que nós falamos, né? Uma coisa é todo mundo apoiar uma causa e você ir contra aquela causa. Nós estamos fazendo esse apoio a essa causa, por exemplo, do bullying, nessa situação da Maikele, simplesmente porque a sociedade está a favor ou porque realmente eu acredito nisso. Enquanto essa mentalidade não mudar, vai ser complicado você trabalhar, principalmente nessa fase da adolescência. Nessa fase da adolescência nós temos aquela criança, eu quero ser o descolado da turma, eu quero ser o engraçadinho da turma, eu quero ser o maioral da minha turma, eu quero ser o mais popular da minha turma. Então, esse bullying acontece muito ainda. Cabe ela saber identificar isso, né? Se isso estiver prejudicando a vida, o mais importante, Tardinho, se isso estiver prejudicando a vida dela, como acadêmica, estiver prejudicando a vida dela em casa, é aquela situação que nós falamos de tristeza, que ela sente aquela tristeza que futuramente isso vai se tornar uma depressão, aí chega a hora dos pais ou dela também exigir os seus direitos e denunciar, para que isso acabe um pouco, vai diminuindo dentro das escolas. Já se fala que tem um aluno também, o Fábio, que ele é do 1º ano lá, do Hércules Maimônides também, que perguntou sobre o problema psicológico, né, que já vem sobre esse assunto já também, e os alunos estão, a grande maioria nessa pandemia reclamam, porque ficam muito tempo dentro de casa, se acostumado com aquele ritmo de aula, e o problema psicológico vem. Tem casos, até o Fábio está falando, que está frequentando assistência médica. Sim, um psicólogo, né, sobre isso aí. Correto. Inclusive, eu não me lembro agora, em números, a estatística correta, mas o que nós temos comprovado é que agora, em tempo de coronavírus, de pandemia, nesse isolamento, né, os casos de depressão, né, os casos de tristeza ali estão aumentando drasticamente por conta dessa situação agora. Por quê? Eu me afasto daquele meu convívio diário. Eu acabo me afastando de um convívio familiar, de um convívio com amigos, aquilo que eu utilizava para poder descansar minha cabeça, para poder relaxar, o que nós falamos, né? Isso acaba sendo vetado agora. Então a pessoa tem que se preparar para acreditar. Nós temos que acreditar que isso é passageiro, que eu tenho que me adaptar a essa situação agora, né, para que possa voltar aí ao normal, à regularidade. Mas o que ele, sim,
está respondendo a pergunta, está trazendo alguns problemas, alguns transtornos psicológicos aí, principalmente, não só a questão do comportamento deles, mas a questão de brigas em família, separação, divórcio. Você acaba lendo várias e várias informações que estão acontecendo por conta do isolamento da pandemia. Isso está se seguindo porque aumenta agora o convívio familiar, você acaba ficando mais dentro de casa, conflitos existem em todos os lugares. Muitos colegas que provavelmente utilizavam para conversar, para sair, como essa juventude fala hoje, para dar um rolê, né? Um rolezinho, isso hoje não acontece mais. Então, com certeza, vai afetar e muito aí a vida o psicológico desse adolescente, desse rapaz. Até porque a escola, Tardinho, para eles, a escola é uma referência o papel da escola hoje é muito importante, até para uma questão aquela questão social, a questão de convívio. Muitas vezes esse adolescente, ele vai para a escola, é a hora dele rever os amigos, conversar com os amigos, aí lancha, troca ideia, faz os trabalhos, ou seja, aquela relação hoje que ele tem aí com o mundo, né? A relação dele até de diversão, de relaxamento, além dos estudos. É isso, quando você tira aquilo, o que eu faço agora? Não faço nada porque eu não posso fazer nada agora. Exatamente. Né? Apesar que nós temos aí a tecnologia em pró, né? Nós temos aí as videochamadas, vídeos, mas não é a mesma coisa que aquele contato humano. Então isso o nome dele é? Fábio. Fábio, concentra, isso é passageiro. Tenta arrumar outras atividades que você possa desenvolver nesse período que você está em casa, outras formas de você se comunicar com seus amigos, com seus familiares. Entenda que isso é passageiro. Aproveite o tempo que você está agora, estude, leia bastante. Né? Isso vai passar. E essa sua tristeza que você sente, esse abalo psicológico que você relata, isso tende a passar também, tende a voltar a uma normalidade. Caso você esteja... eu não sei quais são os seus sintomas, eu não sei o que você está passando, né? Se isso continuar aumentando, desencadeando, procure um médico, procure algum tipo de tratamento ou uma orientação necessária com um psicólogo para que você possa passar dessa fase de maneira positiva. É isso aí. Ele tem mais uma pergunta aqui, que é da Jéssica, que faz o 2º ano do ensino médio lá no Hercules Maimone, sobre o sistema de cotas. É ela que está se preparando para entrar na universidade aqui em Mogi, né? Certo. Vai prestar o vestibular ou o Enem, né, no caso. Perfeito. Pelo sistema de cotas. Ela é indígena. Então ela quer saber a opinião do professor sobre essa área. A opinião sobre o sistema de cotas, né? É algo muito polêmico. Parte do princípio, se existe uma lei, cumpra-se aquilo que é lei. O sistema de cotas já vem há um bom tempo aí sendo utilizado para processos seletivos, não só para vestibular, para ingressar numa faculdade. O sistema de cotas existe, que a lei seja cumprida. Por exemplo, se eu não me engano, ela entra também no percentual de cotas para o vestibular. Sim. Né? Então isso torna-se positivo. Existem controvérsias aí, comentários, a gente acaba debatendo. Eu, professor William, se existe uma lei, se é um direito que seja cumprido. Bom, se vai sair, não vai sair, temos que derrubar, isso fica para que temos outros problemas agora maiores para tentar resolver. O que o pessoal bate muito é que quando você começa a cotizar ali essas vagas nessas pessoas, acaba tendo também um pouco de preconceito. Por que o branco é melhor que o pardo, que é melhor que o negro, que é melhor que... Aí entra todas as cores aí, né? Então isso acaba levantando esse tema. Esse tema existe, é uma questão que a sociedade tem que debater, a sociedade, projetos têm que sair, políticos têm que trabalhar essa situação, o governo trabalhar uma situação dessa e a população cobrar. Mas se onde existe um sistema de cotas, que seja cumprido. O que nós vemos muito também, as pessoas, você pega vários exemplos, eu sou contra a corrupção, político bom é político preso. As pessoas começam a relatar e colocam em mídias sociais, não sei. Mas você pega o sistema de cotas, muitas pessoas ali que são brancas se declaram pardos se declaram negros e vice-versa. Então as pessoas acabam entrando nessa corrupção também.
as pessoas acabam não respeitando aquilo que é o direito de uma pessoa. Então, se existe a cotas, cumpra esse sistema de cotas. Se você é a favor ou se você é contra isso, expresse a sua ideia, busque saber o que você pode fazer sobre a situação para derrubar ou para melhorar o sistema de cotização, o sistema de cotas, mas exige que seja cumprido e eu espero que seja respeitado aí, principalmente para quem está concorrendo aí por um sistema de cotas. Estamos hoje recebendo aqui o professor universitário e servidor público, professor William, está aqui respondendo as perguntas de todos os internautas e de alguns alunos lá da escola Hércules Maimone. Temos também uma pergunta de um professor Ricardo, também, ele que é professor lá da escola também, Hércules Maimone. Como anda a educação no Brasil, de modo geral, no seu ver, professor, para passar para os alunos aí que tem curiosidade e o professor também? Bem, professor Ricardo, né? Bom dia. Como anda a educação no Brasil? A educação, ultimamente, ela está em isolamento também, não está andando muito, né, Targino? Como nós podemos falar. Brincadeiras à parte, o que acontece? A educação está em processo de evolução constante, professor Ricardo. Na minha opinião, expressando aí, compartilhando com o professor meu posicionamento, muita coisa dá para ser melhorada ainda na educação, muita coisa pode ser valorizada ainda na educação. Eu não sei o seu papel como professor, os valores como professor, mas eu acredito que a educação ainda é a base de tudo. A educação Com a educação hoje, você conhece quais são os seus direitos, você conhece quais são os seus deveres, você tem informação, né? Muitas vezes nós reclamamos, você vê aquelas pessoas carentes, sem conhecimento, sem informação, parados em filas e mais filas, aguardando algo. Né? Muitas vezes uma informação, um conhecimento podia auxiliar nesse problema, auxiliar nesse processo. Então a educação, ela move. A educação deve ser trabalhada, deve ser desenvolvida. A educação hoje, então, ela tem que ser melhorada. Tem que ser melhorada, tem que ser aprimorada hoje. Né? Nós temos algumas falhas ainda, falhas em grades curriculares, falhas em diretrizes ainda pedagógicas dentro das escolas, né, no cenário geral, que tem que ser trabalhado, tem que ser discutido. E eu acredito que o professor tem um papel hoje para sugerir essas mudanças, tentar, junto com coordenadores pedagógicos, junto com diretores, mesmo que seja engessado um pouco, nós sabemos que muitas vezes nós não temos aquele poder para decidir algo, para mudar algo, mas nós temos que tentar fazer esse papel dentro de sala de aula e junto às nossas coordenações pedagógicas, tem um papel totalmente importante. Tá? A educação está caminhando, que eu fico feliz, vamos pegar agora nesse exemplo de pandemia, não dá para ir para a escola. Nós temos hoje aí os hospitais 80%, 85%, 90% de ocupação já por conta da pandemia. Liberar essa criança hoje para uma escola é muito perigoso. Né? Se vocês estão acompanhando conosco, nós começamos aí junho, aí o nosso último decreto de proibição das aulas foi dia 30 de junho, existiu uma possibilidade para voltar no dia 1º de julho, porém isso não ocorreu. Né? Agora estamos estudando a possibilidade de retornar em setembro com as atividades presenciais. Só que para que a gente possa voltar com as atividades presenciais, nós precisamos do comprometimento da população. Se você passa hoje à noite, você começa a andar na cidade e você vê pessoas sem máscara, pessoas em aglomerações, pessoas consumindo bebida alcoólica, pessoas em diversos fatores aí de risco hoje para a população. Então nós precisamos que as pessoas se conscientizem para que nós possamos aí retornar às atividades presenciais nas escolas. Ponto positivo, acabei mudando um pouco de assunto, foi que as escolas não pararam. Nós estamos com aulas televisivas, nós estamos com aulas, eu sou professor universitário, nós estamos com aulas via sistemas, via programas, né, de tecnologia que facilitam hoje. Não é a mesma coisa o professor em sala de aula, mas nós estamos ali praticamente tentando trazer aquela educação de sala de aula, aquela nossa postura de sala de aula hoje, para a internet. Então, digamos que nós estamos trabalhando bem hoje essa situação da pandemia para não deixar o aluno sem conhecimento. É lógico, a escola faz uma parte, família, o aluno,
também é responsável por outra parte para que essa educação siga. Conhecimentos os professores têm para passar, trabalhos, atividades, para que não prejudique esse conhecimento. Depende muito do aluno e do apoio da família também, para que essa educação seja realizada. Hoje, com as tecnologias que nós adotamos e os métodos que foram adotados, né? Por exemplo, aulas do município saindo por meio da TV educativa e assim por diante, então isso é positivo, para que o aluno não perca aquele ano, não perca aquele semestre. Então estamos caminhando aí, estamos caminhando aí para um processo positivo à educação. Politicamente falando, professor, a sua opinião do governo, de modo geral, do governo federal, vamos dizer, na área das universidades, né? Como que está a atuação do governo, desse governo junto às universidades? Politicamente falando, se você me fala o governo nessa situação atual hoje? Não, de modo geral, desde quando ele entrou, as mudanças que teve, porque de um governo para o outro houve várias mudanças, né? Várias mudanças. E para hoje também, já chegando hoje como está sendo levado. Governo e educação, né? Política e educação. Mudanças ocorreram, governo que é natural, muda-se um governo, muda-se algumas, não muda-se tudo, mas muda-se algumas regras, algumas leis, muda-se mão de obra, né? O que é normal em toda a transição de governo. Encaro hoje como essas alterações, como essas mudanças positivas, tá, dentro da educação, principalmente a questão da valorização das universidades federais, a questão da valorização das universidades estaduais, isso torna-se positivo. Tá? Com isso também, né, nós falamos federal, eu sou professor de universidade particular, com isso também fortalece a universidade particular. Né? Você pega a universidade particular hoje, por exemplo, nós estamos... posso falar onde eu dou aula hoje? Sim, pode. Hoje eu sou professor universitário da Unider. Hoje nós estamos com um programa, um programa pedagógico, uma organização pedagógica com essas alterações, com essa situação de Covid, né, isolamento, muito forte hoje lá dentro. As aulas ocorrem, as bancas de monografia ocorrem, então essas mudanças que tiveram no governo fortaleceu a educação, para uma educação mais forte. Então eu acredito que isso é positivo. Muito bom. E agora, durante essa pandemia, como está funcionando as universidades? Está igual às escolas paradas? Está igual às escolas, né? Nós estamos agora, no meu exemplo, nós estamos dentro da universidade, nós estamos encerrando nossas aulas agora dia 30 de junho, né? Seguindo totalmente um fluxo que já estava programado como se fosse presencial. Para você ter Targino, para você ter uma ideia, nós encerramos agora avaliações que nós chamamos a prova 1, a prova 2, segunda chamada está ocorrendo, exame está ocorrendo, bancas de monografia ocorreram de maneira virtual para que não seja prejudicado aquele aluno. Então a universidade ela tem que se adaptar. A universidade particular também está se adaptando. Eu acredito que está se adaptando até melhor que a universidade pública nessa situação de pandemia, tá? Na minha opinião. Então assim, ela está muito bem organizada para não... Principal, aí as pessoas comentam, né? Lógico, uma questão comercial, financeira, independente disso, essa organização hoje, para quem está ali dentro, eu falo na particular, no meu exemplo, não está comprometendo a formação daquele aluno. Porque aula ele tem, conteúdo ele tem, atividade ele tem que ter tempo para se programar, paciência, aprender a usar a tecnologia para que ele possa acompanhar. Tudo isso para não prejudicar a formação daquele aluno. Então esse comprometimento das universidades particulares, das universidades como um todo, as públicas também, está sendo positivo. Porque agora não é uma questão de eu não quero assistir aula virtual, eu não quero assistir aula, os alunos, eu quero o professor escrevendo um quadro. Que bom, só que agora não pode. As pessoas têm que se conscientizar que agora nós estamos num processo de isolamento, algumas atividades estão suspensas, como são as aulas, então tem que se adaptar. Eu não posso hoje falar em Covid, redução de Covid, em hospitais lotados e colocar 50, 60 alunos numa sala de aula, um grudado ali no outro. Talvez eu não tenha estrutura, vamos supor, nós estamos respondendo muitas perguntas do Arthur Maimônico. Talvez eu não tenha estrutura para transformar uma sala de segundo ano hoje, por conta das regras de isolamento, separar provavelmente uma sala de aula hoje
conseguir entrar nas regras de isolamento do Covid, eu vou ter que transformar uma sala em 3, 4 salas de aula. Talvez eu não tenha uma estrutura para isso hoje. Montar essa estrutura. Mas aí cadê o governo? Cadê isso? Cadê aquilo? Não é uma situação cadê essas pessoas, é uma situação que ninguém esperava uma situação dessa. Então tem que ter tempo para adaptação. Enquanto nós não conseguimos se adaptar, existem outras ferramentas que são as aulas online, o recurso tecnológico, que vão ter que se adaptar. Hoje vivendo de adaptação, né? Vivendo de adaptação para poder sobreviver. É verdade. Professor, mudando um pouquinho de assunto, mas não fugindo de uma responsabilidade, por que ser professor? Professor é uma profissão, é uma carreira. Eu encaro ser professor, para mim é uma... Como que eu posso te falar, Targino? Para mim ser professor, eu gosto muito de ser professor, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto de trabalhar, de trocar experiências com esses alunos. Acho que a troca de experiência é muito grande. Profissionalmente, eu tenho 2 atividades, sempre tive 2 atividades. Uma na carreira organizacional e uma na carreira de docência, né? Essa troca de experiência como docente em sala de aula me auxiliou muito na minha carreira organizacional. Porque você prepara aquele aluno para o mercado e você acaba aprendendo com aquele aluno também e trazendo para a sua vida. Ser professor hoje não é uma questão de acordei, resolvi ser professor, né? Você tem que ter você tem que ter persistência, você tem que ter comprometimento, você tem que gostar de ensinar, é o principal. Eu acho que um professor feliz em sala de aula é aquele professor que ele gosta de ensinar, que ele gosta de lidar com o público, que ele tem paciência com isso. É uma profissão, eu gosto muito, é gratificante para mim ser professor, é uma profissão que eu pretendo me aposentar aí como professor. Recebendo hoje aqui o professor William, professor universitário, que está dando várias dicas aí e expressando sua opinião sobre a educação no Brasil e aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Medina, tem uns abraços aí para a galera? Os internautas vão mandar Vamos ver aqui quem está ligadinho junto com a gente. Silvana Ferreira, a nossa seguidora assídua também está aí. A Fátima Antunes, grande abraço, Fátima, grande beijo, está curtindo. Angélica Cis, Angélica, Silvia Mota, Márcio Barreto, lá de Bodoquena, grande Márcio Barreto, também é funcionário público lá em Bodoquena, está nos assistindo, nunca perde. E o Kaique Targino, lá de Dois Irmãos do Boiti também. Pessoal, vocês que tiverem perguntas, pode mandar. Daqui a pouquinho a gente já está encerrando, porque o professor tem vários compromissos aí. Foi aqui, Medina. Ó, professor, já para a gente estar encerrando essa entrevista, foi um prazer ter o senhor aqui junto com a gente, respondendo as perguntas dos alunos lá da Escola Hercules Maimone. Muito obrigado por vocês terem enviado essas perguntas. E tem uma última pergunta do aluno que vai ser o encerramento do senhor, que eu achei bem legal a pergunta e abre um leque para o senhor estar falando. Uma frase para todos os alunos hoje. Uma coisa que onde você passa conversa nas escolas, eles querem saber do professor, porque o professor é o... né? A frase principal, não desista. Ponto. Agora eu vou explicar por que dessa frase. Os professores em sala de aula, nessa situação atual hoje, você vê provavelmente a situação do Enem. O Enem, em tempos normais, nós temos aí em torno de 5 milhões de inscritos. Hoje nós fechamos com 3 milhões. O que acontece? Numa situação dessa hoje de pandemia, numa situação dessa hoje de você estudar online, numa situação dessa de o seu pai, a família ter que ajudar a criança a estudar, vão pegar a casa da criança e do adolescente, ou muitas vezes o próprio acadêmico também, né? Ah, mas eu quero escutar o professor, eu quero ver o professor, isso não me motiva a estudar pelo computador. Então a desistência é muito grande, Targino. Então, a desistência é muito grande. A desistência é muito grande. Se você pega, por exemplo, no nível universitário, a desistência é muito grande. Então as pessoas que para muitos, quando a gente fala hoje em diploma, né, o diploma hoje não está ligado só ao seu sonho pessoal. É um sonho seu, um objetivo seu. Só que a família
muitos são a primeira pessoa, muitos alunos ali, é a primeira pessoa da família a se formar, a ter um ensino superior. Aquilo é um orgulho para a família. Então, as pessoas não desistam e tenham paciência que isso vai passar. As pessoas estão desistindo, as pessoas não estão tendo paciência, as pessoas não estão conseguindo se adaptar ou tentando se adaptar. Muitas pessoas, Targino, no caso tanto do ensino médio até do nível superior, muitos alunos hoje, eles utilizam apenas a escola para estudar. Vou fazer atividade, vou na escola fazer, o professor passa, vou fazer isso na escola, vou fazer um trabalho, vou fazer na escola. Então essa situação agora de você ter atividade para fazer em casa, atividade para fazer final de semana, trabalhos para fazer fora daquele horário que você está acostumado na escola, está desanimando esses alunos e trazendo uma certa desmotivação. Então a desistência está muito grande. Eles não estão entendendo o que eu gostaria de passar a pandemia está aí, o isolamento está aí, esse negócio vai passar. E quando isso passar, a vida vai seguir. E quem continuou, agora eu estou estudando em casa, tudo bem, estou estudando em casa, as aulas são virtuais e assim por diante. Vai passar a pandemia, você que parou agora, aquele seu colega, que é seu concorrente de mercado, você já está formado. E você ficou porque você não conseguiu se adaptar. Então eu peço, não desistam. Aos alunos do Hércules Maimone, aos alunos do ensino médio, terminem o ensino médio. Não desistam. Por favor, essa é a grande dica que eu te passo. Seja um diferencial aí. Muitos estão parando, mas a pandemia vai passar. Eles vão ter que voltar lá atrás e você já estará lá na frente após esse período de pandemia, que nós sabemos que a crise, após essa pandemia, vai existir. Algumas dificuldades existirão e você já tem um diferencial na sua mão. Targino, tem acho que é uma pergunta do Kaique Targino. Você pode ler aqui para nós, professor? Sim, vou fazer. Vamos ver qual que é a pergunta do internauta aqui. Está nos comentários dele. Kaique Targino. Bom, esse é o Kaique Targino. Essa é a Vanessa Nunes, né? Não, Targino está do lado, ali nos comentários. Aqui do lado? É. Tem outra pergunta já também da professora, lá de 2 minutos do Buriti. Fazendo aqui. Vamos lá. Vamos fazer esse primeiro do Kaique Targino. No caso de crianças que precisam levar as crianças para a escola. No caso, irmão, né? É irmão, no caso. O Estatuto da Criança e do Adolescente nos ajuda. Uma criança levar outra criança na escola. Você entendeu a pergunta? Entendi. O professor vai responder rapidão. Vai eu sei para lá. Falar sobre isso. Respondeu o Kaique Targino. Uma criança tomando conta de outra criança. Acho que essa é a pergunta, né? Exato. Normal não. Vou mudar, perdão. Não é uma situação normal, dentro de uma normalidade, mas é algo que existe. E provavelmente não é apenas uma situação da pessoa que nos perguntou agora, do Kaique, que nos perguntou agora, foi Kaique, né? Isso. Do que nos perguntou agora, mas é uma realidade que pode ser vista aí. Uma realidade em várias famílias hoje brasileiras, essa situação da criança tomando conta de criança. Isso ocorre quando você busca uma justificativa dos pais sobre essa situação. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que colocar comida na mesa, eu tenho que sustentar a minha família, eu não consigo levar o meu filho na escola, então meu filho mais velho leva, ou eu coloco 2 da mesma idade, um para fazer companhia para o outro. Isso é uma realidade brasileira. Isso é uma realidade hoje do nosso Estado. Isso é normal. Quanto ao Estatuto, isso fere o Estatuto. Por quê? Essas crianças elas não têm condições de se cuidar, elas estão ainda indefesas, não estão prontas para algumas situações, malícias hoje que ocorrem, né? Situações como pedofilia, situações como sequestro, situações elas estão mais acessíveis a situações como essa. Então isso não é interessante. Agora, cabe uma fiscalização, cabe uma multa, cabe uma autuação à família, né? Isso o professor pode ajudar, isso pode fazer essa denúncia, a própria escola pode auxiliar nessa denúncia quando estiver prejudicando essa criança, colocando essa criança numa situação desfavorável, né? A legislação está aí para isso e a legislação tem que ser utilizada. Só que é lógico, nós ficamos indignados com várias situações, mas qual é o nosso papel junto a essa indignação? Nós realizamos essas denúncias, nós compartilhamos essas situações,
né? Ou simplesmente eu olho, acho um absurdo e vou para minha casa dormir. Então a população tem o direito de reclamar, mas também tem o direito de agir. Se isso te incomoda, reclama, procure os direitos. Ah, mas não é a minha família, não tem problema que não é a sua família, mas aquilo te incomoda. Você não quer que o outro seja prejudicado. Abra uma denúncia, procure o conselho tutelar, procure um assistente social para verificar essa situação, para verificar as condições dessa família, do porquê uma criança tomando conta de outra criança. Então é um cidadão fazendo o seu direito também. Não sou a favor dessa situação também, da criança tomando conta de criança, que alguma hora, às vezes por uma necessidade, acontece, mas alguma hora vai ocasionar acontecer algo ruim. Então eu peço atenção e cada um faça o seu papel, denuncie. Denunciar é pesado, né? Comunique. Uma última pergunta, professor, antes do término. Vem do professor lá de Dois Irmãos do Buriti, uma professora. Professor, num possível retorno às aulas presenciais, pois é impossível o distanciamento de 1,5 de sala lotada, foi o que o senhor acabou de falar agora, né? Em uma sala lotada, a realidade das escolas públicas. O que o senhor tem que falar? O senhor, inclusive, falou agora, mas só dá uma reforçada para a professora lá de Dois Irmãos do Buriti. Hoje, processo de... Vamos falar pela que está acontecendo hoje, né, na questão política. Estão sendo... as aulas estavam... Existia um decreto bloqueando essas aulas, as aulas presenciais até dia 30 de junho, né, para retorno dia 1º de julho. Isso foi suspenso. No dia 16 agora de julho, volta-se a conversa para a negociação de quando o retorno das aulas presenciais. Existe uma propensão para o retorno em setembro, agora de 2020. Porém, as adaptações. Eu espero que essa discussão que ocorra hoje dentro da educação seja para essa estrutura. Eu, professor William, hoje, a situação é o aumento de infraestrutura. Como nós estávamos falando agora, Tardino, existem as regras por situações de isolamento, 1 metro, 1,5 metros, não é? Para evitar o contágio, utilização de máscaras, álcool em gel, a situação do isolamento, da separação, do álcool em gel, da questão da limpeza, né, ali. Tem que aumentar a infraestrutura. É impossível hoje eu voltar numa realidade de isolamento. Eu tenho, um exemplo, eu tenho 60 alunos hoje, 40 alunos que seja, em uma sala de terceiro ano, de ensino médio. Eu não consigo voltar com esses 40 alunos, que eu vou estar indo contra as regras de isolamento e propiciando um contágio, um aumento desse contágio do coronavírus. A infraestrutura tem que ser, provavelmente vou ter que dividir essa sala em 2 salas de terceiro ano, 3 salas de terceiro ano, e a pergunta é, estamos prontos, a estrutura hoje pública está pronta para ser adaptada para as questões de isolamento? Eu acredito que saia uma solução agora para o retorno. Questões sejam trabalhadas, mas vai ter que mudar a infraestrutura, isso é óbvio, tá? Vamos ter que mexer em infraestrutura, vamos ter que mexer em situações aí, de sala de até mão de obra, provavelmente, porque hoje um exemplo, se um professor dá aula para uma turma de terceiro ano, com a separação das turmas por conta de regras de isolamento, aquele professor agora serão 2 professores, né? Então existem situações de mão de obra, situações de infraestrutura para se adaptar nesse período de contágio, nesse período de pandemia e coronavírus. Adaptações, aí não é uma sugestão, então eu estou falando assim, eu acho que irá acontecer adaptações. As adaptações têm que acontecer, respeitando a Organização Mundial da Saúde, respeitando os requisitos que o governo hoje impõe para nós, né? Então isso tem que acontecer, isso vai acontecer. Senão não tem retorno às aulas. Esse foi o professor William Marcha, professor universitário, que esteve aqui junto comigo tomando café e respondendo várias perguntas e dando a sua opinião. Muito obrigado pela presença, eu agradeço já. Suas considerações finais ao público que esteve nos assistindo, que vai nos assistir durante várias semanas, meses aí, que vai para a rede, tá no YouTube aí para a galera que está assistindo também. Perfeito. Eu agradeço o convite, Tardino. Se tiver dúvidas, né, acho que pelo YouTube ele consegue fazer também aquela interação. Mande sua pergunta, eu posso responder tranquilamente o que você desejar. Se eu tiver conhecimento para isso, pode interagir, né? Agradeço a todos que me escutaram.
deixo para vocês, não desistam, essa pandemia vai passar, assim nós esperamos, né? Isso é a única coisa que eu não consigo afirmar, mas isso vai passar. Então agora não é hora de desistir, tá? Continue o seu estudo, termine, busque o seu diploma. Tá? Eu agradeço a todos, um bom dia, Targino. Bom dia, obrigado. Professor. Terminando mais um dia, mais um programa Café com Targino. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Lembrando que amanhã teremos aqui na entrevista ele, Cris, que é presidente da União dos Músicos de Mato Grosso do Sul, estará aqui falando junto com a gente, tá bom? Muito obrigado pela audiência, um beijo no coração de vocês e até mais!